Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente tem uma live hoje muito importante, uma live falando, só um pouquinho, sobre a violência contra a mulher, os tipos de violência que atingem as mulheres, e é muito interessante esse tema, vem sendo muito falado, né, nessas últimas semanas. Alguns casos aconteceram muito polêmicos e a mídia falou muito sobre isso. Só que realmente a questão da violência da mulher, ela não está acontecendo, ela não acontece de algumas semanas para cá. Na verdade, algumas semanas para cá isso está sendo noticiado muito e eu queria muito falar sobre isso com vocês. Então, para quem não me conhece, para quem vai assistir essa live depois, alguém encaminhou, alguém mandou, meu nome é Melissa Marconi, eu sou psicóloga, eu tenho uma intenção, né, um intuito, um propósito, a gente já fez uma live sobre o propósito, eu tenho um propósito aqui no digital, na rede social, que é atingir muito mais pessoas, né, muito mais mulheres, e ajudá-las com as ferramentas que eu venho construindo ao longo da minha carreira. Como são essas ferramentas? Essas ferramentas que hoje eu possuo e com certeza daqui 5 anos, 10 anos, talvez 20 anos eu vou ter mais, são das experiências que eu tenho dentro do ambiente clínico, dentro do ambiente terapêutico. Eu tenho 11 anos de experiência em clínica, quase 20 anos de formada e isso foi me trazendo uma vivência, uma realidade, né? Porque quando a gente está de fora da vida das pessoas, olhando de fora, hoje em dia com a rede social, a gente imagina tudo muito perfeito. E quando a gente está dentro do ambiente terapêutico, quando uma pessoa procura terapia, ela realmente está disposta a falar a verdade, o que realmente acontece na vida dela. Então, essa questão da violência contra a mulher, já vivi isso muito dentro da clínica com as minhas pacientes, infelizmente, né? Então, eu vou mesclar, eu puxei alguns dados aqui super importantes, porque realmente eu não ia guardar de cabeça, alguns dados para vocês entenderem da onde começa essa segregação, essa diferença, e aí, né, uma porta muito aberta para a violência, que é o que vem acontecendo hoje em dia. Então, a questão dessa diferença entre a mulher, das mulheres, né, com os homens, ela é uma coisa da humanidade, ela é histórica, né? Desde lá de trás, a humanidade, ela vem entendendo, não de uma maneira correta, é claro, né? Nós estamos lutando para isso, por isso, mas ela vem entendendo que a mulher, ela precisa ter um local diferenciado. Esse diferenciado, né, significa, infelizmente também, inferior. Então, para vocês terem uma ideia, então lá atrás, né, bem lá atrás mesmo, na questão do patriarcado, ele era muito masculino, então não existiam governantas, né, mulheres, então isso não era uma coisa comum, uma situação comum. A mulher, ela era muito submissa, em muitos países, em muitos locais, ela era a quarta, quinta, 10ª esposa, sem a autoridade, sem autonomia alguma sobre a sua vida, né? Como um papel de gerir mesmo, de criar, procriar, né? Que durante muitos anos nosso papel ele foi envolvido nisso. Então, alguns dados aqui bem interessantes não quer dizer bons, né? Interessantes, ruins. Até 1827, as mulheres, elas não podiam frequentar escolas básicas. Até 1879, as mulheres não podiam ingressar no ensino superior. Então, imaginam que até 1827, as mulheres, elas não sabiam ler nem escrever. E até 1879, elas não podiam se formar, ter uma profissão, uma faculdade. Até 1932, as mulheres não podiam votar. E até 1962,
As mulheres casadas, elas precisavam de autorização do marido para viajar 62. Nós estamos falando de 60 anos atrás apenas. 60 anos atrás apenas, tá? É muito pouco tempo. Elas precisavam de autorização do marido para viajar, para abrir uma conta bancária, para ter um estabelecimento comercial, para trabalhar e para receber uma herança. E até 1983, aqui atrás, 83, né? Eu já era nascida. As mulheres eram impedidas de praticar esportes considerados masculinos, como futebol. Então, essa questão da violência, né? O tema que eu quis colocar aqui foram os tipos de violência. Porque quando a gente pensa na violência, qual que é a primeira coisa que a gente imagina? Um soco na cara, um soco na boca, uma mulher sem os dentes, uma mulher com o olho roxo, né? Uma pessoa com o olho roxo. E na verdade não é só isso. Tudo que eu listei aqui agora, a questão da proibição de frequentar escolas, faculdades, de votar, de viajar, de trabalhar, de exercer, de praticar um esporte masculino, é uma violência. É um tipo de violência e que não era considerado como violência. E o último rompimento que nós tivemos aí, né, foi em 1983. Nós estamos falando de 40 anos atrás. É muito pouco tempo. Então, eu venho batendo muito na tecla, né, dessa questão da mulher aqui na rede social. Eu trabalho com mulheres e a gente está enxergando aqui, né, com tudo que eu tô colocando para vocês, eu vou ler mais algumas coisas que eu achei bem interessante, que tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós sentimos hoje em relação a vários assuntos, ao nosso casamento, a nossa maternidade, a questão da gente sair para trabalhar e deixar o nosso filho em casa, os sentimentos de culpa, a não liberdade que a gente, né, não tem mesmo, a gente não tem a liberdade, não é de hoje. Nós estamos trabalhando para que isso se rompa, para que isso acabe. Eu vi uma notícia hoje, é interessante que quando eu decido, né, por um tema, por um assunto aqui da live, claro que sempre em torno das mulheres, hoje passou uma reportagem de uma mãe, que uma menina, eu não sei se foi aqui no país, não sei se foi, viu? Eu vou procurar depois para vocês. A menina queria fazer futebol e não tinha time misto. E ela foi proibida de competir, porque ela era a única menina do time. A mãe entrou na justiça e ela conseguiu, na justiça, que a escola permitisse que essa menina participasse dos campeonatos junto com os meninos, porque ela treinava com os meninos e ela queria competir também. Isso hoje, tá? É uma notícia que aconteceu agora, mas eu acho que não é no nosso país, mas eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês. Então, algumas políticas, algumas mudanças até governamentais, né, que passaram a trazer, né, dentro da Constituição de 1988, alguns direitos, algumas situações em que a mulher poderia se sentir e se colocar como ser humano. Então você imagina, eu vou contar algumas histórias aqui para depois a gente continuar para vocês. Eu vou contar uma história, eu posso às vezes, eu sei que muita gente chega novo, eu sei que tem muita gente que sempre assiste as minhas lives, mas eu vou contar uma história que eu já contei aqui algumas vezes e de algumas pacientes que eu tive, né, durante essa minha caminhada aí dentro da clínica. Eu vou colocar para vocês aqui algumas situações que aconteceram para vocês entenderem que essa questão da violência contra a mulher, ela não é algo distante, ela não é algo da mídia, ela não é algo que tá lá longe, não. Ela é muito mais próxima do que a gente imagina e ela é muito mais grave do que a gente imagina porque as sequelas, elas não são físicas.
elas são psicológicas, elas são emocionais, elas são por gerações, elas passam, eu passo essas sequelas para as minhas filhas, né, para os meus descendentes. Então eu tive uma paciente, hoje ela está em torno de 60 anos, então vamos lembrar, né, que em 1962 as mulheres casadas precisavam de autorização do marido para viajar, para abrir uma conta bancária, para ter estabelecimento comercial, para trabalhar e para receber herança, certo? Então eu tenho uma paciente em torno de uns 60 anos, separada, vinda de um relacionamento extremamente abusivo, e ela era casada com os filhos, morava com os sogros, né, o sogro e a sogra, não trabalhava, claro, porque isso era uma exceção da exceção, teve os seus estudos, mas não trabalhava porque a função dela era cuidar da casa e dos filhos. Só que essa mulher, ela não era agredida só pelo marido. E não era só verbalmente. Tem uma frase que ela usa bastante e que ela usou durante um bom tempo dentro da terapia, do processo terapêutico, que ela acreditou nessa frase, que ela era um peso no mundo, só. Ela só fazia peso, que ela não servia para mais nada. E esse ex-marido, ele repetiu muitas vezes essa frase para ela. Mas o pior de tudo não foi essa pessoa ter falado, repetido isso inúmeras vezes. Na verdade, foi ela ter acreditado nisso. Então, quando uma pessoa, ela começa, aí nós começamos a violência verbal, moral, psicológica, né? Nós estamos falando aí da violência psicológica. Quando essa mulher que já não se sente bem, né? Ela não se sente capaz pela nossa história, não só pelo casamento, ela vai ouvir aquilo do marido, ela realmente vai acreditar que ela é um peso no mundo. E se eu sou um peso no mundo, você acha que eu tenho o direito de reclamar que eu tô apanhando? Você acha que eu tenho o direito de reclamar que eu estou sendo levada à exaustão dentro da minha casa, num trabalho doméstico? Então ela me contou, né, alguns fatos, que ela acordava 3, 4 horas da manhã para encerar a casa, e o sogro às vezes entrava, moravam na área rural, o sogro às vezes entrava com a bota suja, e ele olhava para ela e falava: agora você volta e limpa tudo de novo, porque minha casa tá suja. E com 3 filhos, né, ela que cozinhava, ela que lavava, ela que passava. Ela não podia lavar a louça, ela não podia demorar muito, porque senão a sogra batia nela, porque ela estava ali na pia. E essa mulher, ela foi levando esse casamento, entendendo que ela estava no lugar certo, que era aquilo que ela merecia, infelizmente. Até que os filhos cresceram, essa não é a única história que eu tenho, que tem esse desfecho. Até que os filhos cresceram e um dos filhos entendia essas questões abusivas e começou a fazer com que a mãe se separasse, a trazer essa questão da separação. Então, na verdade, o processo de separação dessa pessoa não aconteceu por ela. Ela não acordou um dia e falou: chega, acabou, eu não quero mais. Simplesmente, os filhos tiraram ela desse ambiente abusivo e ela se sentiu muito perdida. Como? Ela não sabia ir a um banco, ela não sabia se ela era capaz de gerir uma casa, não limpar a casa, gerir financeiramente falando, porque, né, na separação, claro que ela teve a parcela dela, da herança, do que ela tinha lá, da parte dela, né? E ela começou a duvidar dela mesma. Duvidar a ponto da voz não sair direito. Claro que hoje a gente vive uma realidade diferente, né? Essa pessoa que eu estou contando. Porque ela foi descobrindo que ela é um ser humano. Mas como que você nasce num mundo igual, né? Somos iguais e somos. Temos, lógico, as nossas diferenças dentro do gênero e dentro do indivíduo, né?
Eu não sou igual a ninguém, mas é uma particularidade minha, não só do meu gênero. E dentro do gênero tem as diferenças. A mulher é muito mais ágil, ela é muito mais perspicaz, o homem é muito mais focal, mas não são diferenças que diminuem o indivíduo. Nós estávamos acostumadas com as diferenças que nos diminuíssem. Então, essa mulher, ela veio para se ver, para se achar, para se enxergar, para encontrar quem é ela de verdade. A ponto dela achar que ela não podia virar para um filho e falar: hoje eu não quero que você venha almoçar aqui porque hoje eu quero ficar sozinha. Ela não se sentia no direito. Como que uma pessoa, um ser humano, não tem um direito de decidir se hoje ele quer ficar sozinho ou não? Vocês entendem a bagagem que a gente traz na nossa vida, nós mulheres, e que tudo que está acontecendo hoje, né, sendo falado na mídia, a gente teve a situação daquela atriz, né, do aborto não, né, ela entregou o filho, nem vamos entrar nesse assunto, porque é um assunto muito polêmico e eu quero simplesmente abrir os olhos de vocês. Não é agora, não é a mídia, é vida real. Quando eu falo vida real, é o privilégio que eu sempre falo para vocês que eu tenho. Eu tenho um privilégio muito grande, eu vivencio a vida real das pessoas. Então, vou colocar aqui, tá? Para vocês, eu abri meu computador para eu poder ler, como eu disse para vocês, né? Eu não ia conseguir guardar tudo. Então, o primeiro tipo de violência, que é muito fato, né? É muito fácil, muito visível, é a violência física. Mas a violência física, ela é só causada pela agressão física? Não, olha, vamos lá. É pelo espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamentos ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. Melissa, mas isso só pode ser de coisa de novela, de filme. Eu tenho uma paciente que ela me contou que a mãe dela foi agredida algumas vezes com uma frigideira quente. O pai dela deixava a frigideira fervendo, saindo fumaça, e ele colocava na mãe para queimá-la. Há 200 anos atrás? Não, 30, 40 anos atrás. Não estamos longe. E qual é o meu papel aqui? É mostrar para você se você está vivendo algum tipo, ou você conhece alguém que está vivendo algum tipo de violência. Melissa, eu sei quem está vivendo esse tipo de violência, mas eu não sei como chegar. Você vai encaminhar esse vídeo para ela. Você vai alertá-la. Ela talvez não vá conseguir nesse momento se separar, romper um casamento, mas ela precisa começar a enxergar que ela é um indivíduo. Eu sempre uso, né, eu gosto muito, eu falo muito de Deus aqui, independente da religião de vocês, mas ela é uma filha de Deus, como qualquer outra pessoa. E só ela, a não ser que ela tenha filhos, né? Como essa minha paciente que eu contei, e só ela vai poder se salvar dessa situação. Então, um outro tipo de violência é a violência psicológica, né? Que são ameaças, um constrangimento. Então, eu tive uma paciente que ela queria se separar. Ela, né, queria muito se separar, ela sentia que ela não amava mais o marido. E ela chegou dizendo pra mim que ela tinha medo de largar dele porque ela achava que ele ia matá-la. Eu falei, mas como assim você acha que ele vai te matar? Mas da onde? Não, ele vai me matar, ele vai me perseguir. E assim, era uma coisa tão produtiva, ele vai me esquartejar, ele vai. Porque era uma ameaça
tão grande, psicológica, era uma manipulação, aqui tem a manipulação. Então, eles sempre estavam em lugares com outras pessoas, com grupos sociais, né? E ele sempre a humilhava, ele sempre falava na frente de todos que ela tava feia, que aquela roupa não tava boa pra ela, que onde já se viu que ela tava parecendo uma palhaça com aquela maquiagem. Isso é um tipo de constrangimento, de humilhação e de violência psicológica. Uma dos tipos de violência psicológica, né, o isolamento. A pessoa é proibida de estudar, de viajar, de falar com amigos e parentes. Isso existe muito. Uma vigilância constante. Eu tive uma paciente que ela gostava muito de assistir algumas palestras de uma determinada religião. E o marido não era adepto a nada, mas ele não gostava que ela estudava, que ela tinha coisas diferentes para fazer. Então ele chegava em casa, ela desligava. Aí eu perguntei um dia pra ela, falei, mas por que você desliga? Ah, porque ele entrou, e qual é o problema? Não, ele me olha com cara feia. E qual é o problema? Que ele te olhou com cara feia. Então eu ia colocando a situação para ela entender por que aquilo ela considerava tão normal. A gente tem um agravante, né? Nessas mulheres aí de 60, 70, 80 anos atrás, elas dependiam financeiramente do marido, elas trocavam de mão, né? O pai sustentava, passava para o marido sustenta, então eu preciso realmente me submeter. Uma perseguição e insultos. A gente está falando ainda da violência psicológica. Nossa, tem mais. A chantagem, a exploração. Eu tenho uma paciente, ela é jovem, tá? Ela não é uma pessoa mais velha. Ela trabalha e todo o dinheiro vai para conta do marido. E até aí tudo bem, né? Mas ela pediu para ele um dia para fazer alguma coisa, ele falou, não tem dinheiro. Ela falou, não, tem tanto, né? Que entrou tanto de tal coisa que eu fiz. E aí ele fez uma cara meio tipo, ai, tá bom, vou te dar. Mas é dela. Como assim? E eu fiz essa pergunta pra ela, por quê? Por que você não tem uma conta? O que aconteceria? Ai, Melissa, ele vai me bater. Então tá bom, então vamos com calma. Limitação do direito de ir e vir, a ridicularização, né? Como eu coloquei pra vocês, você tá parecendo uma palhaça com essa maquiagem. Tirar a liberdade da crença, eu acabei de contar para vocês um caso aqui, né, da religião. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Então, eu tive uma paciente que ela namorava, ela não era casada. Então, ela passava num local, ela via o namorado lá, num local público. E aí, logo em seguida, ele chegava na casa dela, ela falava, eu vi você em tal lugar. Não era eu. Claro que era, olha aqui, você tá com a camiseta branca, eu passei, eu vi você lá de camiseta branca. Não, você tá louca. Não era eu, você tá louca, acabei de vir. E aí a pessoa, ela acabava entrando em dúvida. Nossa, será que eu vi mesmo? Será que eu não tô ficando louca? Isso é a pessoa fazer você duvidar de quem você é. Só que a gente tem um agravante. Até 20, 30, 40 anos atrás, a gente realmente não sabia quem a gente era. A gente era aqui, né? Aqui. Os homens aqui e nós aqui. Então fica difícil mesmo, né? Por isso que a gente vem lutando tanto por tantas coisas. Aí a gente entra na violência sexual, né? Que a gente escuta muito isso é muito complicado, que o estupro, ele teve uma causa, né? Ele teve um porquê, a mulher estava se oferecendo, ela estava com uma roupa vulgar. Desde quando, se eu colocar um decote, uma saia curta, eu realmente estou querendo ser estuprada? Por que isso dentro da mídia, às vezes, até algumas mulheres acreditam nisso. Isso que é mais triste. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa.
impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Eu não sei se vocês viram, domingo, eu peguei um pedaço, eu tava fazendo tanta coisa em casa, eu não consegui assistir. Eu nem lembro o nome que eles usaram. Teve uma reportagem de homens que começam usando o preservativo na relação sexual e aí eles tiram, sem a parceira saber. E aí eles enganam essa mulher pelo seu próprio prazer. Ele não está respeitando um indivíduo que até então, até pouco tempo atrás, ele achava que realmente ele não deveria respeitar. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, vem tendo tanta dificuldade em se impor. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Essa questão da violência sexual, né? Vamos pensar na antiguidade, as mulheres que eram a quarta, quinta, sexta, sétima esposa daquele homem, as escravas. Como a questão sexual, a mulher ela era usada realmente, ou para procriar, ou para o prazer do homem. Quando a mulher começou a descobrir que ela podia também buscar o próprio prazer, foi uma revolução muito grande, vem sendo uma revolução muito grande. E bater na tecla desses nossos direitos é muito importante. Porque são direitos da mulher? Não, porque são direitos do indivíduo. E é só isso que nós precisamos oferecer para os nossos filhos, para os nossos netos, que eles possam ser quem eles são de verdade. Porque não tem outro meio da gente ser feliz senão esse. E quando eu sou impedida, né, aí culturalmente, socialmente falando, historicamente falando, né, é uma prisão sem ter grades. A gente vive uma prisão, viveu muitos tempos, agora menos, vivemos um pouco ainda, mas um pouco menos. Mas é muito complicado ser mulher. Eu vou contar um episódio, uma seguidora, eu abri uma caixinha, eu vou voltar, daqui a pouco eu volto a falar dos outros tipos de violência, tá? A gente tem a violência patrimonial e a violência moral ainda. Quando eu abri a caixinha, eu perguntei se você já havia sofrido algum tipo de violência. E uma seguidora mandou que sim. E eu pedi para ela, né? Ela falou que sim, que foi na gestação da filha dela, no parto da filha. E eu pus, se ela quisesse me contar no direct, né? Que ela ficava à vontade, que eu gostaria muito de usar esse depoimento dela para alertar as outras mulheres, e ele foi muito bom para mim, e eu vou explicar para vocês. Então, eu vou resumir a história. Ela teve um parto de emergência e a bebê dela estava encaixada, ela estava com 10 centímetros de dilatação e era para ter feito, era para ter acontecido. Eu acredito que ela não tinha tido nenhum parto normal, então ela não sabia como isso funcionava e não teve nenhum profissional, técnico, auxiliar, enfermeiro, nenhum, que instruiu, faça um pouquinho de força, porque se ela tivesse feito um pouco de força, a bebê dela tinha nascido. E passaram-se horas, e ela tendo as contrações, e aí chegou a médica. Ela estava muito brava, e ela queria fazer a cesárea, e para fazer a cesárea, o que ela fez? Ela precisou manipular a criança, mudar a criança de posição para conseguir fazer a cesárea. E quando ela fez isso, ela dilacerou o útero dessa mulher. E aí fez o parto, ela tirou o útero, né, restou pouco, porque realmente ela teve uma hemorragia, foi uma coisa meio às pressas pelo que ela contou. E aí, quando ela foi questionar por que havia acontecido isso, por que ela tinha tirado o útero, ela falou, mas você já tem 2 filhos, você não precisa, né, do seu útero.
E você sabe que foi interessante? Que há um tempo atrás eu fui a um médico, eu tenho um pólipo e eu preciso fazer a retirada desse pólipo. E eu fui em alguns médicos, né? A gente sempre quer fugir de uma cirurgia. Fui em alguns médicos e fui em um médico e ele virou pra mim e falou: "Ah, vamos tirar. Vamos tirar. Você não vai usar mesmo? Você já tem 44 anos, pra que você quer ter útero? Gente, o útero é meu. Como que ele pode?" E naquele momento eu fiquei muito indignada. Só que essa minha seguidora, contando a história dela, eu entendi que eu também sofri uma violência. E se eu virar pra ele e falar: corta aí, né? O que produz seus espermas, você não usa mais? Você já é bem velho. Faz sentido eu falar isso pra alguém? Pra quem quer que seja a pessoa? Eu tenho só 44 anos. Existem mulheres que engravidam. E se eu decidir que eu quero engravidar? E se eu precisar engravidar, vai saber por quê? Entendem que é muito comum. Lembra que teve um médico muito famoso que o denunciou por abuso sexual e aí apareceram muitas mulheres, mas muitas mulheres mesmo. E por que essas muitas mulheres não falaram? Como que eu, ó, aqui, tá? Ele é homem e médico e famoso, né? Como que eu aqui, eu vou falar que eu fui abusada? Quem que vai acreditar em mim? Gente, por que ninguém acredita? Por quê? Porque historicamente, socialmente, culturalmente, nós, infelizmente, somos vistas muito aqui embaixo. Infelizmente. A gente tem aqui a violência patrimonial. Ah, deixa eu terminar, né, a história. E essa minha seguidora, a história do útero, né? Essa minha seguidora, ela ficou muito traumatizada. E a mãe dela também, que a mãe dela vivenciou tudo e se sentiu muito impotente, não conseguiu falar o que queria, resolver, salvar a filha e a neta de uma situação dessa. Olha que triste. 3 mulheres envolvidas num descaso, numa carnificina, né? Numa coisa tão horrorosa. Então, a violência não é aquele marido que bate só. Ela é muito maior. Porque nós já temos dentro da gente, graças a Deus, isso vem mudando. Então, com certeza, eu tenho um entendimento muito diferente do que a minha mãe tinha. A minha mãe já tinha um entendimento muito diferente do que a minha avó tinha. E a minha filha vai ter um entendimento muito diferente do que eu tive. Isso eu não tenho dúvida. E infelizmente nós precisamos desse tempo, né? Que pra gente é muito longo, para que a gente se liberte dessas questões. Então, olha isso. A violência patrimonial, né? Controlar o dinheiro da mulher, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, isso acontece, furto, extorsão, dano, estelionato, se passar por ela, ou ela se passar, né, pegar a assinatura dela, privar de bens, valores ou recursos econômicos, não, você não vai comprar porque eu não quero que você compre, eu não te dou dinheiro, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. É muito triste, né, a gente imaginar que existem muitas pessoas que passam por isso. A gente tem a violência moral, que é acusar a mulher de traição, é emitir juízos morais sobre a sua conduta, é fazer críticas mentirosas, é expor a vida íntima, né? A pessoa grava um vídeo íntimo de uma relação sexual e de repente esse vídeo vaza e aí aquela pessoa ela é condenada pro resto da vida.
E é uma condenação muito pesada. É um carregar sem ter o peso aparente. É rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole e desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Vocês estão vendo o quanto é complicado, o quanto nós precisamos de muito apoio governamental, político, privado, das pessoas, da nossa rede de apoio, dos nossos familiares. Claro que uma pessoa que vive numa situação dessa, ela é calada, ela acaba sendo calada pela nossa história. Só que alguém tem que romper. Então, essa menina aí que aconteceu, essa atriz nesses últimos dias, né, que falou, que fez uma carta aberta, que explicou a decisão dela, ela foi muito julgada. Como nós podemos? Não vamos pensar na situação em si, tá? Do filho, como foi, do estupro, se não foi. Isso realmente não importa. É uma decisão individual. E nós precisamos respeitar o indivíduo. O homem, ele não precisa dessas leis específicas para eles. Por quê? Porque culturalmente o homem, ele pode se defender. Ele já tem essas leis, que é a lei do ser humano, do indivíduo, né? Dos direitos humanos. Por que a gente precisa de uma lei à parte? Porque, infelizmente, durante muito tempo a gente ficou à parte. Vou voltar aqui, né? 1932 a gente não podia votar. 1962 a gente não podia viajar sem autorização do marido. Nem abrir uma conta bancária, nem trabalhar, nem receber herança. Olha como a nossa cultura, a nossa sociedade, ela vem mudando. Claro que aos poucos, pra gente é aos poucos, mas ela vem acontecendo. Eu vou contar mais uma história. Eu já contei pra vocês que essa foi uma das primeiras histórias que eu vivenciei da violência. É muito chocante quando você tá de frente com uma história dessa, mas foi muito mais chocante quando eu entendi por que aquela mulher estava ali naquele momento. Eu recebi uma paciente, foi casada durante 25 anos, 24. Ela apanhou os 24 anos, direto, tá? E ela conseguiu se separar pelos filhos. O filho falou ou sai ele ou sai eu, e ela resolveu ficar com os filhos. E ela foi me procurar porque ela queria voltar com ele. Ela queria entender por que ela amava tanto ele. E para resumir muito a história, porque isso são muitas sessões, muitos meses, foram muitos meses, anos, para a gente chegar nessa conclusão. Qual a conclusão que nós chegamos? Ela não amava essa pessoa. Ela sentia que ela tinha um dever para cumprir e ela não estava cumprindo. Qual o dever? Então eu vou explicar para vocês entenderem. A avó dessa pessoa apanhou do avô a vida inteira e morreu com o avô. Foi até o fim. A mãe apanhou do pai a vida inteira e a mãe ficou com o pai até o fim. Como que ela vai quebrar esse processo? Quem é ela para não ficar até o fim? Ela tinha que ficar. É normal apanhar. É comum, tá certo, não tá errado. Todo mundo apanhou, por que eu não vou apanhar? Quem sou eu? Por que eu sou diferente para não apanhar? E aí ela entendeu que o que ligava ela mentalmente, emocionalmente a esse homem era esse dever que não existia, mas que ela achava que ela precisava cumprir.
Vocês entendem? No emaranhado onde nós estamos, como é complicado pra gente. E por que a gente precisa se unir? Por que a gente não pode se calar? Por que a gente precisa tanto procurar ajuda? Ajuda, gente, não precisa ser terapia. Eu tô aqui como psicóloga falando pra vocês, mas eu tô aqui como mulher. É sobre isso. Eu tenho um propósito, eu preciso ajudar as mulheres, as pessoas. Quando a minha mãe descobriu que estava com câncer de mama, né, nós passamos por um hospital universitário de estudantes. E eu lembro até hoje que nós entramos numa sala com o professor, que era o médico que ia operá-la, com uns 20 alunos. Esse professor não olhou para minha mãe, ele simplesmente colocou as mamografias e ele foi colocando e ensinando, olha, aqui tem um tumor, olha, nesse seio também eu acho que tem. E assim, e eu ali com ela, pasma, jovem, sofrendo. E a gente não reagiu, infelizmente. E a gente não tinha como reagir. São realmente situações muito em que a gente se sente muito presa, muito não tendo direito mesmo. Será? Claro, né? Dentro de um sistema público, e a gente sabe que isso acontece mesmo, mas será que foi só porque a gente estava fazendo um tratamento público? Ou era também porque éramos mulheres? E a gente não importava. Então eu quero muito, muito mesmo, que vocês pensem em tudo aqui que eu trouxe para vocês. A gente tem pouco tempo, eu não gosto de me estender, porque senão fica uma live muito cansativa, né? Muito longa. E nós estamos lutando. A gente tá a cada dia, a cada fala, a cada libertação que a gente tem. Não precisa ser necessariamente de uma separação, de pintar o cabelo da cor que eu quero, de vestir a roupa que eu acho bonita, de estudar aquilo que eu acho que é interessante para mim, de praticar o esporte mesmo sendo masculino e eu não ser vista de uma maneira diferente. E cada atitude que a gente toma, cada ato que a gente faz, nós estamos abrindo mais um pouquinho essa porta para igualdade. Lembrando que nós nunca seremos iguais a ninguém. Eu não sou igual a você, você não é igual ao fulano, nem ao Beltrano. Nunca seremos iguais. Mas precisamos ter respeito, igual a todo mundo tem, igual a todas as outras pessoas. Então, eu agradeço muito quem ficou até agora. Eu peço muito, sempre peço, que vocês encaminhem essa live para quem vocês acham que é interessante, que precisa assistir. Fica salva no feed, tá bom? Então, para isso mesmo, eu tenho meu canal no YouTube, eu tô colocando os vídeos lá da live, vai ser um canal também que eu vou começar a produzir mais conteúdo para ficar lá, mas quem não tem Instagram pode colocar lá no YouTube. Eu vou nos stories, eu sempre ponho os stories aqui, eu vou colocar o canal do YouTube para vocês me acharem e encaminharem para o máximo de pessoas possível para a gente ajudar, tá? Lembra que aqui é a nossa corrente do bem, é o meu trabalho social, é o que eu posso fazer no meu tempo, né, no pouco tempo que eu tenho, para ajudar as pessoas, tá bom? Então, muito obrigada, agradeço muito todo mundo ter ficado aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido muito relevante para todo mundo. Semana que vem tem mais, não sei o tema ainda, vou pensar, mas vocês vão ficar sabendo, certo? Boa noite, boa semana e fiquem com Deus.